Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile de volta aqui. Hoje nós vamos falar sobre ProUni. Então, principalmente as documentações que vocês precisam do ProUni. Depois, mais tarde, eu vou colocar um vídeo que vai mostrar um pouquinho das notas de corte, como é que você pode fazer um pouquinho da sua estratégia para o ProUni e tirar as dúvidas, principalmente se eu posso participar do ProUni, do SISU, ou seja, todas as informações necessárias para vocês. Mas o mais importante é que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe isso daí. Estamos a todo momento conversando com vocês. Quem quiser alguma informação, vá lá no meu Instagram e a gente tira a sua dúvida. Outra coisa muito interessante é que você que está fazendo vestibular, que você fez o vestibular e talvez tente novamente, a gente vai preparar muita coisa legal para você aqui. Bom, primeira coisa importante é o seguinte: Roberto, como eu vou me virar com a questão da documentação aqui em relação ao ProUni? Primeiro, eu posso fazer o ProUni mesmo estando na lista de espera do Enem, do SISU? Sim, pode. Mas então eu posso fazer toda a matrícula, etc. Pode. E se eu for chamado? Se você for chamado, é claro que você vai ter que cancelar a questão do ProUni, tá? Essa é o primeiro elemento fundamental. Outra coisa muito importante mesmo, você que ainda não separou documentação, já começou hoje o processo de inscrição, não separou documentação, separa essa documentação, porque você vai precisar dessa documentação para enviar e para correr atrás do processo. E aí a escolha da universidade, o curso, etc. Tá? Lembrando, da mesma forma que aconteceu no SISU, no ProUni também medicina é bem concorrido, tá? Muito concorrido também. Outra coisa importante, como acontece no SISU, os cursos mais concorridos, etc., realmente a questão de vaga e conseguir é mais problemático em relação principalmente à nota. Mas nós vamos estar falando isso no próximo vídeo. Bom, o que você precisa? A primeira coisa que você precisa, é claro, você vai ter que mostrar de uma forma geral o que é a sua documentação, né? Aí vem carteira de identidade, habilitação para quem tem, entre outras coisas, né? Fundamental, mas principalmente isso, né? Lembrando, é importante que você tenha não só a sua documentação, mas a documentação também do seu grupo familiar. E aí entra tudo isso: carteira de identidade, habilitação, passaporte para quem e, olha, essa é fundamental. Carteira de trabalho e previdência social, tá? Ah, mas Roberto, meu pai trabalha como autônomo. Aí já é uma outra coisa, a gente vai falar também sobre isso. Comprovante de residência, aquela questão da conta de energia, telefone, contrato de aluguel, ou declaração de proprietário, assim, aquela questão toda que você sabe também como deve utilizar, né? Se preparar para isso. Às vezes você olha, até a fatura do cartão de crédito também dá. Muita gente fala para mim, pô, mas será que fatura de cartão de crédito dá? Dá sim, tá? Mas o mais importante se você tem conta de água, luz, né, gás, etc., isso é fundamental, tá? Bom, agora vem a questão importante. Você sabe que o ProUni é dividido em dois momentos. O primeiro momento eu quero 100% de cota, né? 100% de bolsa no ProUni. Bom, 100% de bolsa eu preciso de quê? Você precisa de comprovar que ganha, né, escola pública, PCD, etc. Aquele vídeo que a gente colocou anteriormente, você vai aqui no canal, vai ter esse vídeo bonitinho lá, tá aqui aparecendo aqui para vocês. Esse vídeo vai mostrar tudo quem pode, olha. Escola pública, bolsista, PCD, etc, etc, etc. Tá, me enquadrei, professor. 1,5 salário, 100%. Até 3 salários, 50%. Lembrando, no SISU era 1 salário para algumas universidades, porque sabe que as estaduais utilizaram uma outra forma. Para o ProUni, eu sempre estou com o Enem na cabeça, que a gente está fazendo um projeto de Enem para vocês passarem no Enem, eu te dar dicas importantes. Por isso. E aí, 3 salários para 50%. 1,5 salário para 100%, 3 salários para 50%. No SISU era 1 salário para algumas, e agora no ProUni é 1,5.
Então, essa é a primeira dúvida. Comprovantes de rendimentos. Para a galera que é assalariada, a galera que, poxa, tá lá com a carteira de trabalho assinada. Os 3 últimos contra-cheques e, tá, a carteira de trabalho atualizada. Roberto, como assim carteira de trabalho atualizada? Galera, não adianta. Depois vocês vão falar assim, putz, grilo, não consegui a minha vaga, ok? Por quê? Você vai mandar a carteira de trabalho, seu pai vai chegar lá, sua mãe vai chegar lá no trabalho e vai falar, olha, atualiza aí meu salário, quanto eu ganho? Aí ele vai atualizar a carteira de trabalho. Se já tiver atualizada, sem problema nenhum. Os 3 últimos contra-cheques, 3 últimos ou 6 últimos, tá? Levando em consideração o quê? Por quê? Aí você vai falar para mim assim, Roberto, o que aconteceu? Às vezes, no último contra-cheque, o seu pai fez hora extra. E aí ele passou de 1,5 salário, né? Que eu tô falando assim, na rentabilidade da família, que a gente está falando se você tem 4 pessoas na sua família, o seu pai e sua mãe podem ganhar, ou quem mora com você, até 6 salários. Mas vamos dizer que ele fez horas extras e passou porque um colega tirou férias, etc. Então ele tem que comprovar os últimos 6 meses para falar assim, olha, tá vendo? Eu não tenho esse salário. Isso dali foi somente porque o fulaninho faltou, o fulaninho entrou de férias e eu tive essa questão, tá? Então assim, e aí consequentemente o que acontece? Junto com isso, você pode, é claro, trazer outras documentações e aí, né, declaração de imposto de renda e etc, 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 etc. Mas, né, extrato vinculado do FGTS, como eu falei, a carteira de trabalho atualizada, declaração de imposto de renda, se for isento, e entre outras questões. Isso é muito importante. Para quem não é, vou dar um exemplo para quem é tipo, caraca, Roberto, eu sou apenas um autônomo, profissional liberal. Imposto de renda, tem que ter os extratos dos últimos meses, porque às vezes você vai ter que falar assim, olha, tá vendo? Olha só, eu sou autônomo, sou vendedor, meu pai era vendedor de doce, vou lá, olha, meu pai ganhava isso, porque olha só, quanto ele entrou na conta dele, olha quanto ele fez, certo? Nos últimos meses também. Isso é importante. Porque às vezes o que acontece? Mas, professor, em dezembro meu pai ganhou mais. E aí vem os 6 meses. Porque aí você pode comprovar, através não só do imposto de renda, mas também dessas declarações, dessa transição, principalmente de extratos. Por quê? Porque nos últimos 6 meses, seu pai em dezembro ganhou mais, porque dezembro movimenta mais. Mas em novembro não ganhou, em outubro não ganhou, em setembro não ganhou, em agosto não ganhou. Tá? Então, da mesma forma, autônomos profissionais liberais. Quem é aposentado? Tem lá o seu contra-cheque normalmente, então assim, não tem o que fazer. Da mesma forma da atividade rural. Poxa, meu pai é agricultor, então ele deve ter um CNPJ, deve ter uma carga tributária tal qualquer, deve ter todo esse processo, o imposto de renda de pessoa jurídica, ele também vai ter que apresentar isso tudo. Não é fácil, sabe por que não é fácil? Sabe qual é a preocupação? E isso vem acontecendo, eu vi algumas notícias. Devido à questão também, né, da queda de Bolsa Família, etc., porque as pessoas não justificaram, as pessoas estão perdendo, né, os seus direitos. Então, para que você não perca esse direito de ter 100% ou 50% de bolsa, você vai precisar mostrar isso tudo. Isso, para mim, assim, é uma das questões fundamentais, tá? Fundamentais. Uma outra coisa, não, meu pai tem uma empresa pequena, também da mesma forma, 3 últimos contra-cheques, ou então um imposto de renda, como é que é a declaração, como é que é o seu pai tem uma empresa junto com alguém, não sei, não tem, tudo isso. Ah, meu pai não vive de renda, ele tem lá o imóvel, vive de aluguel. Da mesma forma, comprovar lá os recibos, imposto de renda, né, os extratos bancários. Os extratos bancários e os recibos de vencimentos são os principais elementos. E se você puder ter tudo isso organizado nos últimos 6 meses e conseguir, a partir daí, atestar que, olha, nesse mês eu tive mais, mas o normal é ter isso aqui. Isso é fundamental, porque às vezes você fala assim, putz, grilo, não, eu não tenho como comprovar. Meu pai, nos últimos 2 meses, ganhou muito mais do que 1,5 salário, ou muito mais do que 3, né?
para renda per capita, aí, consequentemente, você não vai ter direito, ou você, de repente, você vai conseguir lá a universidade que você quer, tá tudo bonitinho e tal, daqui a pouco, ó, não tem jeito, tá bom? A apresentação desses documentos em larga, né, que eu digo 6 meses, até um pouco mais, o que acontece? Ele vai te dar uma credibilidade, tá, que você, né, tem esse rendimento mesmo. Às vezes, se você, por exemplo, no contra-cheque do seu pai tem rendas variáveis, ou seja, ele ganhou um mês, ele ganhou tanto, no outro mês ele ganhou tanto, também é importante que você coloque, né, tanto a questão dos cargos, as justificativas, tudo que for possível para ele. Tanto nas horas extras, todo esse processo. E aí o imposto de renda, assim, quanto mais documentos você enviar, quanto mais tiver tudo comprovado, melhor para vocês. Em tudo, imóveis, todo esse processo. Tudo isso é importante que você coloque. Por quê? Porque você vai precisar, né, utilizar, enviar todos esses documentos, carteira de trabalho, extrato de FGTS, comprovante de contribuição do INSS, se você tem benefício do INSS, se você é autônomo, aquelas notas fiscais de vendas, ou seja, tudo isso você vai ter que comprovar. E, na verdade, é detalhado mesmo. Por que é detalhado? Porque é necessário que você comprove que nos últimos meses, os últimos 3 ou 6 meses, mas, deixa eu só acertar aqui o nosso microfone, nos últimos 3 ou 6 meses, você comprove que você está naquele cenário. Cadastro único e tal, ou seja, vai estar muito mais fácil. Mas você que tem o seu pai, que é o vendedor, né, autônomo, ou tem MEI, por exemplo, o MEI também é necessário, MEI, de uma certa forma faz trabalhos individuais e tal, é necessário que você envie todo o extrato deles. E aí, de todos que estão na sua casa, meu pai, mas a minha mãe é dona de casa, minha mãe não sai, não trabalha, mesmo assim, se ela não tem conta, ela tem que botar lá, ela é dona de casa, ela é dependente, no imposto de renda tem que ter isso tudo. E aí, para quê? Para que você não perca essa oportunidade, que são a questão das bolsas, né, de 100% ou 50%. PCD, escola pública, escola privada, 100% de bolsa, etc. Todos participam. Existe um ranking, né? Na verdade, uma lista onde você fala assim, olha, o primeiro sempre vai estar escola pública, PCD, que são as pessoas que vão ter prioridade se, né, nessa competição, não somente de notas, mas de oportunidade em relação às bolsas. Isso é interessante, isso. E para finalizar, você está participando da lista de espera do SISU. Você vai continuar participando da lista de espera do SISU. Mas eu vou fazer o ProUni. Ok. Roberto, consegui o ProUni, vou começar a universidade. E comecei na universidade e fui chamado pelo SISU, você vai cancelar o ProUni e vai para a universidade que você escolheu. Tá? Pode acontecer isso? Pode. Já vi vários exemplos, pode acontecer isso. Não vão cancelar nada. Não vão cancelar nada. Né? A ideia principal é mais ou menos essa mesmo, tá, galera? É que você consiga estar na universidade. Por isso que a ordem é SISU, ProUni e FIES. Porque aquele que não conseguir no SISU, aquele que não conseguir no ProUni, vai tentar o FIES. Por quê? Porque o FIES não se enquadra na renda, ou então ele não conseguiu no SISU. O processo mais ou menos é esse, tá bom? Bom, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Na verdade, é um vídeo muito rápido de esclarecimento mesmo. E aí, consequentemente, mais tarde, eu vou estar trazendo mais informações e trazendo nota de corte, etc., do ProUni, para que vocês deem uma olhada. E amanhã, tomara que aqueles que estão aqui, que estão acompanhando o canal, tenham todos aprovados e aquela felicidade total para todos. Galera, um grande abraço para todos. Até o nosso próximo vídeo.